com vocês. Deixa eu contar uma história pequena para começar aqui. Eu não sou brasileiro, eu sou estrangeiro. Quando eu cheguei aqui no Brasil, as primeiras pessoas que eu tive contato são pessoas daqui da Argentina. E hoje eu chamei um amigo meu que me recebeu aqui, a primeira vez que está aqui, ó. Ele fez lá no fundo, ele, o irmão dele, outros amigos dele, foram os primeiros caras assim, que me receberam aqui no Brasil. E hoje eu estou muito feliz, porque ele acabou de falar comigo que essa daqui era a melhor escola que tinha naquela época. E fico muito feliz porque vocês estão participando da melhor escola. Então, sempre que perguntarem para vocês, qual é a melhor escola de futebol que tem aqui? Você já sabe, qual é a melhor? Não? Você que me passou informação. Se tiver errado, vou brigar com ele. É isso mesmo. Mas eu estou muito feliz, sabe por quê? Existe uma frase que os mais famosos usam, de que se a gente quiser impressionar a sociedade, se a gente quiser crescer na sociedade, sabe qual é a melhor época para crescer na sociedade? Vocês sabem qual que é? É a juventude. E a juventude começa dos 12 até os 35 anos. Então vocês estão na fase embrionária, na fase inicial do crescimento. Eu estava conversando com o Davi tem 10 anos. E o sonho dele é ser jogador. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos, você quer ser o quê? Jogador. Então, a melhor fase para a gente crescer e ser jogador master, o jogador 01, começa na adolescência e vai até a juventude. O Neymar começou novo. O Cristiano Ronaldo não começou velho, começou na adolescência. Só que esses caras, eles tinham um diferencial. Sabe qual era o diferencial deles? Eram duas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, que era dedicação e disciplina. Então, isso tudo juntando, sabe o que dá? Explosão. Você se torna um cara de caráter e um cara gigante. Só que nós vamos conversar sobre disciplina e renúncia de uma forma diferente. Eu sou cristão e eu não posso falar nada disso se não falar da palavra de Deus. Porque eu acredito que tudo que a gente faz depende de quem? Deus. Todo mundo que está aqui acredita em Deus? Todo mundo? Todo mundo acredita em Deus? Vocês vão em alguma igreja aqui? Algum? Quem vai na igreja? Quem vai? Mas todo mundo. Que legal. A Bíblia, lá em Coríntios, depois quando vocês forem em casa, lembra-se, vou mandar aqui um versículo para o Rodrigo, ele vai mandar no grupo. Você tem grupo do WhatsApp, não tem? Isso, ele vai mandar lá. 1 Coríntios, capítulo 9. Tem um livro muito interessante que me marca. Tem uma palavra nesse capítulo que assim, rasgou meu coração, sabe? Rasgou mesmo. Fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se denomina: aqueles que alcançam a coroa e aqueles que não alcançam. Olha que interessante. Assim eu corro também, não sem meta, e sim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmorro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu acabei de ler aqui, tipo assim, você deve estar se perguntando assim: o que esse cara leu? O que isso aí quer dizer? Né? Eu sei como é que é. Tem um monte de palavras difíceis. Eu vou resumir esse versículo aqui para vocês. Quando a gente pega 1 Coríntios, capítulo 9, o que é esse texto que eu li, o que ele quer dizer? Ele trata sobre uma corrida. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Já ouviram falar do apóstolo Paulo? Isso. O apóstolo Paulo escreveu essa carta. Só que ele usa essa carta aqui para nos explicar um assunto muito interessante. Olha só, ele compara o que estava acontecendo naquela época em Coríntios. Vocês gostam de história? Quem gosta de história? Ih, já vi que ninguém gosta de história nesse trem, né? Eu queria contar um monte de história para vocês. Quem gosta de história? Vamos ver se melhor. Eu vou contar uma história, só para vocês entenderem onde eu quero chegar.
rapidinho. Antigamente, quando Paulo escreveu, ele escreveu isso daqui para uma cidadezinha que existia lá na Grécia. Já ouviram falar de Grécia? Isso. Paulo escreveu isso daqui para uma igreja lá na Grécia. O que rolava naquela igreja? Lá na Grécia tinha uma igreja que estava sendo influenciada por uma cultura de futebol. Tipo assim, uma cultura de esporte. Só que essa cultura era da seguinte forma: olha aqui, vocês vão jogar bola agora, estão no campeonato, não estão? O que acontece? Aquela cultura funcionava assim: em 2 anos tinha um campeonato. Só que a galera daquela época, durante 2 anos que não tinha, eles se preparavam todos os dias para começar aquele campeonato. Então, o rolê deles era uma preparação diária, em 2 anos, para o maior campeonato da época. Por exemplo, aqui tem campeonato de quanto tempo? É o primeiro que a gente faz. É o campeonato. Então, quer dizer, daqui a pouco o Rodrigo já vai falar que vai ter um outro campeonato, Geraldo. Então, olha que doideira. Eles se preparavam para esse campeonato, só que nesse campeonato, o que acontecia? Era tipo competição de natação, competição de futebol, competição de tiro ao alvo, era um monte de coisa. Só que diante desse contexto, tinha também uma competição de corrida. Então o que Paulo faz? Ele compara o que acontecia lá atrás para a nossa vida hoje, aqui na Terra, aqui nos nossos dias. Olha que interessante. A gente está tão preocupado com várias outras coisas que a gente acaba se esquecendo do principal motivo. Presta atenção todo mundo aqui no que eu vou falar agora. A gente nasce, cresce, envelhece e faz o quê? Vocês sabem desse processo, né? Nasceu, cresceu, envelheceu, o que faz? Quando a pessoa nasce, cresce, envelhece e morre, existe uma coisa que define a vida da pessoa. Quem acertar hoje vai ganhar um presente meu. Quando a pessoa nasce, pronto, nasci, cresci. A pessoa tem que ter algo na cabeça. O que se chama esse algo? Hein? Não, mais opiniões. Não, mais opiniões. Eu nasci, cresci, agora eu preciso de alguma coisa para eu crescer. O que falta? Hein? Maturidade, quase. Conhecimento, quase. Hein? Quase. Também, oi? Também, mas tem um negócio que a gente fala, é tipo, algo diferente. Ninguém? Quase. Vamos ver se você. Quase. Hein? Quase. É uma palavra simples. Hein? Quase. Essa mesmo, quase. Criatividade? Oi? Quase. Não, oi? Quase. Vou resumir. Chama-se meta, objetivo. Aí, vocês lembraram, né? Agora vão todo mundo assim. 1, 2, 3 e... Aí, vocês lembraram. Beleza. O que acontece? Significa ter meta. E Paulo fala justamente isso, fala assim, galera, o que acontece? Se vocês querem ser Eu acho até que nós já estamos todo mundo uniformizado. Aí olha, se faltar. Tem que ter o quê? O que acontece? O tema do nosso papo aqui é simples. Jesus é o treinador do nosso time. Como assim, beleza? Jesus, treinador do nosso time. Ô, Ana, me presta meu celular, que eu vou mostrar algo para essa galera aqui. Quando eu falo que Jesus é o treinador do nosso time, eu quero dizer para vocês o seguinte: que a gente nasce, cresce e a gente tem que estabelecer o quê? Meta para a nossa vida. Só que o grande problema, Geraldo, que acontece aqui é que o mundo hoje está tão carente de jovens que têm meta, sabe por quê? Porque a gente cresce com várias metas distorcidas da principal. Por exemplo, qual que é a sua meta? Qual é o seu objetivo de vida? Casar e ter uma família? Legal. Olha que interessante. Qual que é o seu objetivo de vida? Não sei. Qual que é o seu objetivo de vida? Ser veterinário e ter uma família. Aí, Ana, você tem estagiário aqui já, ó.
Qual que é o seu objetivo de vida? Sei lá. Qual que é o seu objetivo de vida? Hein? Vencer na vida. Qual que é o seu? Ser jogador. Davi também quer ser jogador. Ter uma família e crer em Deus. Ter uma família e crer em Deus. Olha que doideira. Uns falaram não sei, outros falaram ter uma família. A gente só consegue crescer, galgar cargos altos ou chegar em algum lugar se a gente tiver objetivo. Mas sabe qual que é? Muitas das vezes a gente não quer fazer essa pergunta. Qual que é o seu objetivo? Não sei. Ah, mas o que você quer fazer na vida? Não sei. Essa palavra não sei, sabe o que nos faz continuar a ser? Pessoas básicas. Ah, você quer ser o quê, Benéfico? Ah, eu quero ser alguém de influência na sociedade. Vocês estão aqui, vocês não estão apenas aqui para perder o tempo de vocês, ou deixar ver o tempo passar. Isso daqui chama-se uma escola. A escola passa para vocês fundamentos, bases, justamente para vocês crescerem. Davi, presta atenção aqui. Se você quer ser jogador, o lugar que você tem que aproveitar é aqui. Porque é aqui onde você constrói a sua base. É aqui onde você constrói toda a estrutura. Estão vendo esse cara aqui? Esse cara sai cedo de casa, ele planeja tudo para receber vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? É olhar para ele e falar assim: eu quero ser como esse cara. Eu tenho que valorizar o esforço que esse cara está falando. Sabe por quê? Porque ele não é doido. Ele, se quisesse, estar na casa dele agora assistindo Netflix, ele podia estar. Alguém aqui paga para ele? Hein? Vocês pagam pra ele? Ah, não. Vocês pagam pra ele? Hein? Alguém paga pro Geraldo? Não. Ele faz por amor. Porque uma meta da vida dele é formar pessoas que amanhã, quando a gente chegar na prefeitura, esse daqui é prefeito, esse daí é... Entendeu? Mas sabe tudo isso daqui vai estabelecer com o quê? Com o quê? Ah, com o quê? Objetivo. Com o quê? Objetivo. Com o quê? Objetivo. Tem que ter o quê? Objetivo. Mas vamos lá. Vou anotar para vocês 3 pontos principais para a gente conversar. Primeiro, nós estamos numa corrida. Imaginem aqui comigo. Agora o negócio vai ficar bom. Já contei muita história. O negócio vai ficar bom. Pensa comigo. Nós estamos numa corrida. Nós estamos num campeonato. Fechou? Primeira coisa que você tem que se perguntar: qual é o meu alvo? Qual que é o meu objetivo? Vou perguntar. Nós estamos num campeonato. Concorda comigo? Sim. Qual que é o seu objetivo aqui no campeonato? Qual que é o seu objetivo aqui no campeonato? Qual que é o seu objetivo aqui no campeonato? Qual que é o seu? Isso. Qual que é o seu objetivo aqui no campeonato? Nenhum atleta entra no jogo para perder. Vocês já viram um? Eu nunca vi nenhum, pelo menos. Ninguém entra no campeonato para perder. O objetivo é ganhar, vencer. E vocês não estão errados quando falam disso. Mas a minha pergunta é: e na vida real? Qual que é o nosso objetivo? Aprender, pode ser. Se no campeonato, na corrida, o nosso objetivo é ganhar, e na vida real é? Não, alguém falou aqui, eu quero ganhar na vida. Quem falou? Falou. Você é bem sucedido, vencer na vida. Nenhum atleta entra no campo para perder, essa é a verdade. Porém, eu quero dar uma notícia boa para vocês. A vida sem Deus é como se fosse entrar numa corrida sem saber qual é o alvo. A vida sem Deus é como entrar num campeonato sem saber o meu objetivo. Se no campeonato de futebol a sua meta é vencer, então deixa eu resumir para vocês. Se você quiser vencer na vida, você precisa de um elemento: estabelecer a sua meta. E sabe qual é a sua meta? É acertar e caminhar para isso.
Se você quer vencer na vida, você tem que Caminhar. Se você quer vencer na vida, o que você tem que fazer? Nossa, esses meninos são inteligentes. Mais uma salva de palmas para vocês. Se você quer vencer na vida, você tem que caminhar com Deus. Sabe por quê? Olha que doideira. Olha esse negócio aqui. Sabe quem criou o universo que a gente estuda em geografia? Mano, o cara ele é fenomenal, velho. Sabe, nesse exato momento, vamos fazer um exercício aqui, nós vamos começar o jogo. Faz assim, ó. Faz de novo. Olha que parada gostosa. Sabe quem criou o ar? Quem criou o ar? Cara, olha que doideira. Sabe, ontem, vocês estavam planejando fazer o quê? Vem pra cá, não é? Ontem, todo mundo acordou, puxa, sábado vai ter o quê? Nada, final. Semana passada, olha só que doideira, semana passada ele já estava sonhando com o campeonato de hoje. Aí, olha que doideira. Eu já sabia ontem que vocês iriam jogar hoje e Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. A gente fala que Deus é onisciente, onipresente. Quem vai acertar o último? Esses meninos são inteligentes demais, onipotente. Então Deus conhece o passado, presente e futuro. Agora minha pergunta é, vamos ver se vocês estão antenados. Se Deus conhece o passado, o presente e o futuro, de quem depende a decisão de você vencer na vida? De Deus? Da gente. Deus, você está certo. Depende de Deus, porque Ele já conhece o amanhã. Você não sabe de nada. Por isso que eu disse, se no campeonato aqui, olha vocês sabem, se aqui, para a gente vencer, a nossa meta aqui é vencer, agora imagina na vida real. Qual que é a nossa meta? Vencer, mas para vencer lá, você vai fazer o quê? A minha pergunta é, você tem caminhado com Deus? Sabe por quê? Porque quando a gente entende ou responde essa pergunta, se a gente tem caminhado com Deus, aqui vem o segundo ponto para a gente analisar. O primeiro é o quê? O primeiro ponto que eu falei? Vamos lá. Pode definir qual é o meu alvo. Vamos lá, qual que é o primeiro ponto? Definir qual é o meu alvo. Qual que é o primeiro ponto? Definir qual é o meu alvo. Segundo ponto. Quando você está numa corrida ou em um campeonato, você precisa tem que a gente precisa? Quando nós estamos num campeonato ou em uma corrida, a gente precisa de disciplina e de renúncia. Vou te explicar o porquê. Para vocês jogarem hoje, a semana inteira, vocês estavam comendo hambúrguer, essas coisas bobas? Não. Hã? O que estavam fazendo a semana inteira para vocês jogarem hoje? Treinando. Opa, peraí, vocês estão fazendo o quê? Treinando. Para que vocês estão treinando? Hã? Não, fala algo. O que vocês estão treinando? Para vencer. Hã? Para vencer. O ponto que eu li é que a gente precisa de disciplina e renúncia. Vocês estavam treinando para vencer? Que doideira é esse? Alguém sabe me explicar que doideira é esse? Para que a gente tem que treinar para vencer? Para ter mais chance na época. Por que a gente tem que treinar para vencer? Você sabe? Hein? Não, melhor. Então a gente tem que treinar para vencer. Vocês concordam comigo que o ato de treinar para vencer se torna aqui uma disciplina? Então treinar faz parte da disciplina? Então, se a gente quer vencer o campeonato, o que a gente precisa fazer? Disciplina. Treinar, ir lá e se dedicar. E olha que doideira, a nossa vida com Deus precisa da mesma coisa. Por isso que eu perguntei lá atrás para vocês têm caminhado com Deus?
Sabe por quê? Porque é muito fácil eu sair daqui e falar assim, eu acredito em Deus, eu vou na igreja. Mas é muito difícil a gente falar assim, eu tenho uma vida com Deus. Sabe por quê? Porque a vida com Deus, ela também nos obriga a ter disciplina e renúncia. Por isso que eu vou perguntar, quem aqui tem uma vida com Deus? Então vocês estão dizendo que vocês têm uma vida de disciplina, certo? Vocês têm uma vida de renúncia. Agora deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm renunciado ao pecado na vida de vocês? Seja sincero. Eu não conheço o coração de ninguém. Deus conhece o coração de todos. Vocês têm renunciado ao pecado na vida de vocês? Vocês têm vivido uma vida de santidade? Porque isso é que vai mudar a vida de vocês. Vocês têm vivido uma vida de santidade? Quando vocês falaram que vocês têm caminhado com Deus, a resposta mudou. Sabe por quê? Porque a gente precisa fazer uma análise. Eu estou falando isso aqui para vocês não para dizer que eu sou melhor que vocês, mas eu me incluo no mesmo barco. A gente precisa de uma vida de preparação, ou seja, a gente precisa de uma vida de disciplina e de renúncia. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é renunciar ao pecado na nossa vida. Ah, Ebenezer, o que é pecado? Quem sabe me responder? O que é o pecado? Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Uma salva de palmas para ele. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então você concorda comigo que mentir é pecado? Sim. Mas o que é pecado? Roubar. Xingar é pecado. Mas o que? Roubar é pecado. Mas o que? Matar é roubar é pecado. Fofoca é pecado. Blasfêmia é pecado. O que mais? A inveja é pecado. Oi? Bullying é pecado. Mas o que? Desonrar pai e mãe. Desonrar pai e mãe é pecado. Racismo é pecado. O que mais? Hein? Luxúria é pecado. O que mais? Oi? Preguiça. Gula é pecado. Ansiedade. Ira. Mais ou menos. A ira é pecado. Tem muito isso no futebol. Orgulho é pecado. Então, se a gente passar aqui a tarde inteira a falar o que é pecado, a gente vai ver que muita coisa que a gente faz é pecado. Só que nessa tarde aqui, presta atenção aqui, já estou finalizando. Nessa tarde aqui, Deus não me trouxe aqui por acaso, eu acredito. Deus me trouxe aqui para dizer para os jovens, para dizer para os adolescentes, para dizer aos pré-adolescentes, para dizer para vocês, que são a geração do amanhã, que vocês precisam de ter uma vida contínua com Deus, e vocês precisam de disciplina e de renúncia para vocês crescerem na vida. Eu repito, essa palavra não é só para vocês, é para mim. Vocês precisam de ter o quê? Disciplina e o quê? Renúncia. Isso daqui não fui eu que eu inventei. Vocês falaram. E para vir aqui, o que vocês fizeram? Vocês tiveram que treinar. Isso daí é disciplina. Eu te perguntar para vocês. Se eu vou jogar a final, próximo sábado, e segunda-feira eu comer hambúrguer, dormir 1h da manhã, terça-feira eu comer hambúrguer o dia inteiro, dormir, eu vou conseguir jogar no campeonato? Por que não? Hein? O corpo não aguenta. Então o que eu estou sendo? Eu estou sendo negligente, concorda comigo? Eu estou nem aí no meu campeonato. Mas o que eu preciso fazer para eu poder ganhar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso renunciar a todas essas coisas para eu ter um campeonato perfeito. Último, primeiro o que a gente falou, a gente precisa fazer o quê? Não, primeiro ponto que eu falei. O que a gente precisa? O que a gente precisa? 2, o que a gente precisa? Caminhar. Disciplina e renúncia. Nossa! Primeiro, o que a gente precisa? 2, Disciplina e renúncia. Terceiro, a gente precisa ter Jesus no nosso coração para alcançar os amigos.
para vocês serem quem vocês quiserem. Por quê? Vocês têm meta. Qual que é a minha meta? Ganhar. Vencer. Olha que legal. Jesus é um cara fenomenal. Eu fico doido quando eu vejo isso, Geraldo. Não, eu fico doido. Sabe por quê? Olha aqui, olha parar. Olha, presta atenção aqui, já estou terminando. Jesus estava numa corrida. A corrida dele chamava-se salvação. Olha que doideira, mano. Jesus tinha um amor que era doido demais. Sabe o que ele fez? Ele amava tanto a gente que ele falou assim: não, eu não vou deixar que o Cauã sofra. Eu não vou deixar que o João vai lá e sofra. Eu não vou deixar o Davi sofrer. Eu não vou deixar o Marcos sofrer. O que acontece? Por causa do pecado, eu vou lá, vou morrer numa cruz pela vida do João, do Marcos, do Cauã e do Davi, justamente porque eu amo eles e eu vou dar a salvação. Então olha que parada. Jesus já pagou na cruz todos os nossos pecados. A única coisa que ele pede é: galera, deixa eu ser o treinador do time de vocês. E aqui quando eu falo que Jesus é o treinador do nosso time, eu quero te dizer o seguinte: que o nosso time aqui significa a vida. Deixa Jesus ser ponto 1 na sua vida. Deixa Jesus guiar todos os seus planos e os seus projetos. Porque ele faz o que? Ele conhece o quê? Ele conhece o quê? Presente e futuro. Jesus é tudo. Deixa ele ser o número 1 na sua vida. Jesus cura, Jesus transforma, ele dá paz. Jesus é a única pessoa que consegue transformar a história de um homem rico. Olha que doideira. Não é o Gugu, não. Sabe por quê? Porque a gente vê esses MCs, tudo tem dinheiro pra caramba. Eles não conseguem mudar a vida de uma pessoa, sabe por quê? Porque o dinheiro acaba. O dinheiro passa. Rapaz, você pode receber agora 1 milhão. Se você entrar na loja da prata e você quiser gastar 1 milhão, você gasta. Só que Jesus, ele é o dono da prata e do ouro. Jesus, se colocar algo na sua mão, ele é o único que consegue reverter o processo. Se Jesus consagra algo em você, nenhum homem tem capacidade para tirar, porque é de quem? Dele. Então que Jesus seja o número 1 na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que fala assim: ah, beleza, minha mãe vai na igreja, meu pai vai na igreja, mas eu não curto muito igreja. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que esteja falando assim: eu gosto bem de xingar, eu gosto de brigar. Vou fazer uma estatística aqui para vocês. Todo mundo, quando olha para nós, sabe o que eles falam? São mais alguns jovens. A maioria das pessoas enxergam para nós, que moramos assim, por exemplo, num contexto como Petrina, e todo mundo acha que a gente não tem que vencer. Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode hoje sair daqui com o desafio de ir lá fora e falar de Jesus. Jesus um dia entrou na minha vida e eu entendi que eu, Ebenezer, preciso de Jesus para sobreviver. Muitos de vocês falaram sonhos de vocês. Muitos de vocês falaram que almejam quando crescer. Mas eu creio em uma palavra só, que a única pessoa que pode transformar o sonho de vocês chama-se Jesus. Ele é o único que pode transformar. O Geraldo vai ser apenas o ponto que Deus vai usar para transformar a vida de vocês. Quem acredita que Jesus transforma a vida? Quem acredita? Quem acredita que Jesus pode transformar a sua vida? Quem? Eu quero falar algo para vocês. Não é sobre quem morre mais ou quem joga mais. Não se trata aqui de alguém
que mais se dedica, mas se trata de quem passa a bola para o conselho. Não adianta você chegar aqui nesse campo de ser o cara mais tonto, não adianta. Jogador que dribla e não faz o gol não é jogador, não é não? O que adianta? Você chegar aqui e mostrar que você tem um monte de habilidade, chutar, fazer passe, e no final da conta você erra o gol. Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? Ah não, o cara jogou demais, mas não fez nenhum gol. Agora vai lá, chega um cara, só pega a bola e tá, gol. Quem é o cara mais famoso do jogo? Vou preparar ali, ó. Próximo passo, tá? Não significa ser o melhor aqui, mas significa construir algo para alcançar a vitória. Talvez eu esteja a falar agora para jovens e adolescentes que querem mudar as suas vidas, que querem fazer um compromisso com Deus. Eu um dia, presta atenção, você vai terminar na bola, vai deixar e eu vou embora. Um dia, vai todo mundo aqui pra mim, termina. Um dia, eu fui criança com vocês, eu fui adolescente com vocês, só que lá atrás eu fiz um desafio comigo mesmo. Mudar de mim. Não. E eu posso contar para vocês o que aconteceu na minha vida quando eu decidi aceitar Jesus. Quando eu aceitei Jesus, sabe o que aconteceu na minha vida? Primeiro, eu comecei a falar de Jesus. Eu não xingava mais. Quando eu aceitei Jesus, sabe o que aconteceu na minha vida? As minhas notas na escola mudaram, eu comecei a estudar mais. Quando eu aceitei a Jesus, sabe o que mudou? As minhas amizades. Eu não brincava de qualquer jeito mais. Quando eu aceitei a Jesus, eu percebi que muitas coisas na nossa vida são necessárias. A gente vê muitos vídeos ali. Vocês acham, pensa comigo aqui, vocês acham mesmo que um MC vive aquela vida toda? Vocês acham mesmo que a vida real é feita de um monte de mulherada? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que a vida com Jesus é uma vida estável, que sustenta em tudo? Isso é o objetivo de vida. Qual é o objetivo de vocês? Vale a pena ganhar tudo nessa vida e perder a vida com Deus? Vale a pena o seu objetivo ser nessa vida ficar rico? Ah, meu objetivo é ser jogador, mas tudo bem, quando você ser jogador, o que você vai fazer com isso? O que adianta ser bilionário e saber que um dia tudo isso vai acabar? Mais fácil hoje perder tudo aqui e juntar a nossa riqueza nos céus do que ganhar o mundo e perder a vida. Pensam muito seriamente nisso. Vocês são o futuro. Amanhã eu quero chegar nos lugares de maior destaque desse mundo afora. Eu encontrar vocês. A minha maior alegria amanhã é chegar lá na rua e encontrar o João e falar assim: oi, Ebenezer, lembra daquele dia que você falou lá na quadra? Eu estava lá, hoje eu sou dono da maior empresa aqui de Manhuaçu. Esse é o meu sonho. O meu sonho amanhã é eu chegar no estádio do Flamengo lotado e o Davi está lá embaixo falando assim: Ebenezer, lembra de mim naquele dia na quadra? Hoje eu sou jogador do Flamengo. Vocês vão conseguir alcançar tudo, vocês querem apenas um objetivo, acreditando em. Hoje vocês têm a oportunidade de começar uma nova fase na vida de vocês. Essa fase vai decidir do coração de vocês. É aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador.
Vocês querem hoje dar um passo de fé? Vocês querem hoje começar uma nova vida? Eu estou falando isso daqui, eu não vou estar na casa de vocês, eu não vou cobrar vocês, eu não vou estar na escola de vocês, eu não vou estar em nenhum lugar. Mas Deus está sempre presente. Ele conhece o coração. Então, se vocês hoje querem começar, dar um passo diferente, começar uma nova vida, presta atenção, não estou forçando ninguém. Eu quero fazer um compromisso de orar com alguém que realmente quer começar uma nova vida hoje, uma vida com Deus. Se você quer hoje começar uma nova vida, eu vou orar com você. Vem cá na frente. Hoje, quem quer começar uma nova vida, vem cá, eu vou orar com você. Apenas quem quer fazer esse compromisso. De mudar. Glória a Deus. Hoje, vocês tomaram a maior decisão da vida de vocês. Meu coração se enche de alegria por saber isso, sabe? Meu coração tem jovens, e esse aqui fica o testemunho. Tem jovens na Petrilha que vão sair para impactar com o assunto. Presta atenção, saia daqui convictos disso, que vocês serão a próxima geração que vai marcar essa cidade. Amém. Vocês serão a geração que está sendo preparada para impactar o mundo. Prestem atenção, não restringe o vosso pensamento a uma sua apenas. Vocês serão jovens e homens de influência no Brasil e no mundo afora, tendo Jesus como o princípio e a base elementar da nossa vida. Gradualmente, vocês têm o potencial de marcar a geração de vocês. E sabe isso começa onde? Começa em casa. Trata bem a sua mãe, honra o seu pai e a sua mãe, como vocês falaram. Faz um desafio comigo mesmo, eu não vou xingar mais. Eu não vou brincar mais à toa, vou parar de roubar. Não vou mais naquela festinha boba. Eu sou perdeiro. Tem jovens 16, 13 anos que já estão bebendo. Não vale a pena isso, mano. Não vale a pena. Tem jovens de 15, 14, 15 anos fumando, velho. Não vale a pena disso. É tudo vaidade. Vamos marcar nossa geração por uma parada mais toda. Vamos estudar mais, velho. Será que na Petrina vai ser um cientista, mano? Vamos focar mais numa parada que realmente gera crescimento, mano. E eu sei que vocês têm um potencial gigante, mano. Eu tava conversando com o Davi aqui, um menino novo, com a mente tipo assim, gigante. Eu sei que todos vocês têm qualidades específicas. Mas para isso você tem que tomar uma decisão hoje, de sair daqui desse portão, de ser o cara assim, hoje eu sou uma nova pessoa, porque eu aceitei Jesus e o Espírito Santo vai transformar o meu coração. Eu não sei se todos vocês estão em alguma igreja, mas procure uma igreja. Vai na igreja, domingo, fala com Deus, vai lá, faz esse compromisso, é bacana, velho. Eu falo com vocês, eu sou estrangeiro. Mas quem me apoiou aqui no Brasil para estar aqui hoje é porque eu fui a alguma igreja. E a igreja me dá todo esse apoio, cara. A minha vida é feita todos os dias quase na igreja. Quando a igreja esse sábado, quando a igreja faz todo dia. Vale muito a pena. Ao invés de eu estar brincando na rua, jogando papo fora, xingando, mas brincadeira não tem nada a ver. Eu creio que aqui está nascendo uma nova geração que vai impactar essa cidade. Todo mundo aqui tem vídeo? Quem tem vídeo? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quem não tem? Agora levanta quem não tem vídeo. Quem não tem? Todo mundo tem uma Bíblia. Aí. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Quantos leram a Bíblia toda? Olha que doideira. Ele já leu essa mentira, velho. E o que a gente está lendo? Que livro a gente está lendo? Se a Bíblia é uma sessão de verdade, lê a Bíblia, mano. É um livro muito bacana.
Você tem ideia? Esse livro aqui, eu já li umas 3 vezes, todo. E as 3 vezes que eu li, nenhuma vez foi assim, a mesma coisa, sabe? Tem palavras aqui, pô, isso é absurdo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que declaração. Pô, imagina se nós todo dia aqui jogar e todo dia antes do jogo começar, pô, Geraldo, vamos fazer uma oração. Acabou o jogo, Geraldo, vamos fazer uma oração se a gente embora. Ô Geraldo, estou passando uma luta, você ora comigo? Pô, em casa mesmo, tá não, Geraldo, ora pra mim, tô assim, tô passando a perna. Ô Geraldo, eu quero mudar de vida. Eu quero que vocês não olhem para o Geraldo apenas como um cara que faz futebol. Olha com ele como uma estrutura que Deus colocou na vida de vocês para ser ponte, para vocês crescerem e voar. Eu estou passando para vocês o que vem do meu coração e praticamente o que vai fazer vocês se tornarem, vamos usar um termo aqui que é a molecada gosta, 0-1 na parada. Vocês podem ser 0-1, mas vocês têm que conectar com gente que coloca vocês lá dentro. Depois o Geraldo vai passar um WhatsApp para vocês. Manda mensagem lá, pô, beleza, vamos marcar um rolê. Geraldo, vamos marcar um sábado também aqui de bate-papo, vamos qualquer dia. Vamos vir aquele dia, só conversar de boa, você tá ali? Vamos ficar, vamos marcar vocês. Olha isso daqui, gera uma aproximação bacana. Beleza? A minha igreja é no centro, ali, sabe a primeira presbiteriana, na praça? A igreja é. Se alguém não tiver igreja, quem quiser ir lá, pode ir lá, vai me encontrar, vai receber vocês. E vamos trabalhar junto, todo mundo. Beleza? Vocês conhecem isso? Qualquer coisa, vocês mandam mensagem para eles, não. Pede, mano, o que você me ajuda? O cara é cabeça firme também. Entendeu? Mas agora eu vou orar para vocês. Tá bom? Vamos dar a mão aí, todo mundo. Tá precisando aí, todo mundo. Fica aí, todo mundo aí, vamos na oração. Pessoal, quem dá atrás, por favor, vamos fazer uma oração aqui. Só tirar foto, rolando, fica na foto. Vem todo mundo. Olha ali, isso. Bonito. ô mano, que a gente chegou a fazer uma oração aqui. Mano, a gente vai fazer uma oração pra fazer na mão. Ô, que cara desse jogador, ó. Rapaz, entra bastante no joelho, pá. Bené, os dois jogam muito. É mesmo? Os dois jogam muito. Não, eu tenho um jogador ali, né? Todo jogador que você vê pra vocês no joelho joga muito. Os dois jogam muito. Aqui vou fechar, né? Vou fechar aqui. Vamos reforçar. Primeiro ponto. Para Jesus ser o nosso treinador, o que a gente precisa ter? O que a gente precisa? Segundo. Disciplina é quê? Disciplina é quê? Terceiro, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Tem Jesus. Vamos lá. Primeiro? Dois? Três? Caminhar com Jesus. Que vocês tenham disciplina. Da mesma forma como vocês falaram, que para ganhar o campeonato a gente precisa de disciplina. Que vocês tenham essa disciplina no dia a dia. Que vocês tenham a meta de alcançar a vida da Cristo todos os dias. Que Jesus seja o centro da vida de vocês. Eu oro que Deus abençoe a família de vocês. Não conheço ninguém. Eu oro que Deus transforme o coração de vocês, os planos e os projetos de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.
Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o Cristo vivo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Obrigado porque o Senhor é a autoridade máxima. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz para nos purificar. Oh Deus, obrigado pela palavra que veio aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor hoje quer marcar um compromisso conosco. Senhor Jesus, que nós possamos convidar Cristo para ser o nosso treinador, possamos convidar Cristo para ser o nosso treinador nesta corrida que é o mundo, que nós possamos chamar Cristo para ser o nosso guia neste mundo corrompido. Senhor Jesus, eu quero entregar a vida de cada jovem, cada adolescente que está aqui, Senhor Jesus, diante das Tuas mãos, Senhor Jesus. Olha no coração de cada um, venha transformar a vida de cada um desses jovens, Senhor Jesus. Que nesta hora venham sair jovens comprometidos com a Tua palavra, jovens, Senhor Jesus, que não vão se perder nas drogas, jovens que não vão se influenciar pelas concupiscências desta terra. Que nesta roda saiam jovens, Senhor Jesus, que realmente vão impactar, vão alcançar níveis altos nesta sociedade, que vão ser jovens, que vão matar as diferenças das escolas, que vão matar as diferenças das suas famílias. Oh Deus, eu oro pelas famílias de cada adolescente que está aqui, pela família de cada jovem que está aqui. Oh Deus, eu oro, Senhor Jesus, para que estes jovens e adolescentes possam transformar as suas famílias com a pregação do Evangelho. Pai, a Tua palavra fala que a pregação é do homem, mas quem convence é o Espírito Santo. Então eu venho te invocar, Espírito Santo, alcance o coração de cada adolescente que está aqui, sedento para te conhecer. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração desse jovem, toca no coração, na mente de cada adolescente que está aqui, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito frutifique, enche a mente de cada um deles, da Tua palavra, da Tua unção, do Teu poder, Senhor Jesus. Eu creio que está nascendo aqui uma geração nova, uma geração que vai impactar este bairro, Senhor Jesus. Cada jovem aqui, Senhor Jesus, muda a história, muda a história, muda a história, muda a história de cada um, Senhor Jesus. Muda a história da família, muda a história, Senhor Jesus, de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua unção, eu creio no Deus que transforma e muda a história. Oh Pai, toca no coração de cada um desses jovens, Senhor Jesus. Alcança a família, muda a história, Senhor Jesus, para que nós possamos testemunhar amanhã, Pai, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, possa marcar, Senhor Jesus, hoje, a cada jovem que está aqui, Senhor Jesus, possa sair aqui iluminado na Tua palavra, aqui na Tua unção, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor não vai transformar a história. Eu creio que o Senhor possa passar sobre a vida, Senhor Jesus. Oh Deus, que cada jovem que está aqui, Senhor Jesus, possa, Senhor Jesus, sair com uma semente, Senhor Jesus. Que possa sair com uma semente, Senhor Jesus. Nova, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Toca no coração de cada um, Pai. E que possa sair deste lugar novas testemunhas para impactar Manhuaçu, para marcar. Pai, vários jovens aqui comentaram, Senhor Jesus, que têm sonhos, projetos, planos. Alguns querem constituir família, outros querem ser jogadores. O Senhor é o único que conhece o futuro. O Senhor é o único que sabe, Senhor Jesus, todas as coisas. Então, ó Deus, venha concretizar o sonho de cada um segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, Pai. Dá um campeonato abençoado. Que essa final seja uma final abençoada, histórica, alegre, feliz. E que, Pai, abençoe também o Geraldo, Pai, e a sua família que estão na frente desse projeto. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor dê graça, sabedoria, unção, poder, ousadia, para que Ele possa continuar com este projeto e que Ele possa pregar para a vida desses adolescentes. Que cada adolescente que está aqui, Senhor Jesus, possa olhar o Geraldo como mentor, possa olhar o Geraldo como discipulador. Em nome de Jesus, abençoe a família do Teu servo, abençoe a família do Teu servo, abençoe os projetos, os planos, em nome de Jesus. Oramos também pela liderança, pela liderança da associação. Oramos, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a Petrina. Oramos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito visite a Petrina e que o Teu Espírito possa habitar na Petrina e que vidas sejam alcançadas aqui neste bairro, no meio desse grupo.
meio desses jovens. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Uma salva de palmas.